A graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Eu me chamo Wellington Bento e estou representando o Conselho Fiscal da Igreja Batista de Tegipió, do qual, pela misericórdia do Senhor, sou relator. Antes de refletirmos sobre o tema, eu preciso falar um pouco sobre esse ministério. E para definir o que vem a ser o Conselho Fiscal, eu gosto muito de desmembrar os seus termos, ou seja, conselho e fiscal. O que vem a ser conselho? Pensa comigo. Exatamente. O conselho ele serve para aconselhar, ou seja, para dar um direcionamento. Ele é uma espécie de auxiliar na tomada de decisões. E aí, se tratando de conselho fiscal, o nosso conselho ele serve para analisar as finanças da igreja e auxiliar o pastor na gestão financeira da igreja. E quanto a fiscal? Como o próprio nome diz, serve para fiscalizar o orçamento da igreja, auxiliando dessa forma na transparência, que é um ponto fundamental na nossa igreja. Então, tendo definido o que vem a ser conselho e fiscal, a gente chega à seguinte definição. Conselho fiscal é um ministério que tem por objetivos auxiliar o pastor na gestão financeira, bem como analisar as contas, fiscalizar, auxiliando na transparência. E quanto à sua composição? Bem, o Conselho Fiscal ele é composto por 4 membros, dos quais 3 são titulares e 1 é suplente. Atualmente, o Conselho Fiscal da nossa igreja, os titulares são os irmãos Carlos José, o irmão Lindelson Soares e esse que vos fala, o Wellington Bento, que como já falei, sou o relator. E nós temos também o diácono Miguel, que é o nosso suplente. Irmãos, orem por nós, tá certo? Necessitamos das vossas orações. E se você tiver interesse em participar do Conselho Fiscal, ore, converse com o pastor, que certamente também estará orando, e se for da vontade do Senhor, você integrará esse ministério. Dito isto, passemos à reflexão sobre o tema do mês, que é os desafios da igreja em seus últimos dias aqui na terra. E a divisa, que se encontra em Mateus 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Oremos. Santo, eterno e bendito Deus e nosso Pai, nós já te agradecemos, Senhor, por podermos utilizar essa tecnologia para falarmos da Tua Palavra. Neste momento te pedimos, Senhor, que Tu abras os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz, que o homem diminua e que Cristo Jesus cresça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós leremos um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 24 e 25, que dizem assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Pois bem, amados, talvez você esteja pensando: eu não entendi foi nada. Esse texto aí fala de um rei da Síria que quis guerrear contra Israel e que sitiou sua capital, Samaria, e que a fome era tamanha que o povo estava vendendo cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e esterco de pomba por 5 ciclos. Se você não entendeu, é porque você não participa da nossa escola bíblica dominical. Saudade da EBD, hein? Pois bem, quem participa certamente estará lembrado. Isso aqui faz parte da história de Israel.
E aí eu gostaria de voltar um pouco no tempo e falar da divisão do reino. Todos nós sabemos que Salomão, ele reinou sobre um reino unificado. Após a sua morte, o seu filho Roboão assume e, aconselhado por jovens, ele preferiu ouvir os jovens que os anciãos e ele foi mais severo na tributação sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E aí o que aconteceu? Para se cumprir o que havia sido profetizado pelo profeta Aías, Jeroboão fica com 10 tribos, formando o reino do norte, e Roboão com 2 tribos, Judá e Benjamim, compondo o reino do sul. Pois bem, a Síria quer guerrear contra o reino do norte, ou seja, Israel. E aí o que faz o rei Ben-Hadad? Convoca os seus oficiais e traça uma estratégia. Diz, olha, vocês vão ocupar essa parte e vocês vão atacar por aqui. Só que, antes que eles iniciassem o que havia sido projetado, o Senhor dizia a Eliseu o que Ben-Hadad pretendia fazer, e Eliseu informava ao rei de Israel, que na época era Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Pois bem, então o que acontecia? Israel se preparava e o plano do rei Ben-Hadad era frustrado. Isso aconteceu várias e várias vezes. E aí o que acontece? O rei Ben-Hadad reúne os seus oficiais e lhes pergunta: quem é o traidor? Quem é que está dizendo ao rei de Israel os nossos planos? E aí um dos oficiais diz a Ben-Hadad, disse, não, entre nós não há traidor. Agora o que acontece é que no meio de Israel há um homem com quem Deus fala e a quem Deus anuncia aquilo que tu, ó rei, pensas na tua câmara de dormir. E aí o rei fica revoltado e diz, procurem saber onde se encontra esse homem. E aí o oficial diz, eu sei, ele está em uma cidade chamada Dotã. E aí o rei determina. O rei diz, olha, vão e prendam este homem. E aí o rei encaminha uma tropa, o seu exército, cavalos, carros e cavaleiros para prenderem Eliseu. E aí nós chegamos no segundo livro do Reis, capítulo 6, só voltando um pouquinho, no versículo 15, que diz assim, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, quem era o homem de Deus? Isso, Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, presta atenção agora na exclamação do servo de Eliseu. Ai, meu senhor, que faremos? Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. A economia mundial entrou em recessão. E aí nós podemos facilmente imaginar o pensamento de muitos empresários, donos de indústria, quando se depararam com essa situação, com este cenário, com a questão do isolamento, de ter que fechar as portas do seu negócio, certamente muitos deles exclamaram, ai, que faremos? E quanto a nós, a igreja do Senhor? Quando as portas da igreja foram fechadas, quantos de nós não exclamamos, ai, meu Senhor, que faremos? Vamos ver o que foi que Eliseu fez? Versículo 16 do 6º capítulo do 2º livro dos Reis. Ele respondeu, não temas, amado, não tema. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode glorificar o nome do Senhor?
Não tema, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas aí o moço de Eliseu não entendeu nada. Como assim? De repente só estamos aqui nós dois e ele diz que maior o número dos que estão conosco do que os que estão com o exército adversário. Mas aí Eliseu continua, no verso 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Os olhos espirituais do moço de Eliseu foram abertos e ele pôde perceber que o Senhor cuida dos seus. E aí vem o primeiro desafio para a igreja do Senhor nos últimos dias aqui na terra. Não temas, creia tão somente. Não, eu acredito que você não entendeu, mas não tem problema, não tem problema. Eu repito, meu irmão, não temas, creia tão somente. Que como diz na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Precisamos crer, irmãos, porque a vitória está assegurada naquele que não conhece derrota, naquele que não despreza o seu povo. Não temas, creia tão somente. Este é o primeiro desafio para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Mas aí o Senhor providencia e livra Eliseu. E se você quiser saber a conclusão deste episódio, você vai ler em sua casa, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 18 até o versículo 23. Eu vou deixar essa tarefa de casa para você. E aí a gente anda 80 anos na história e a gente chega a um outro momento de confinamento como este. Um tempo no qual Israel volta a ser sitiado pela Síria. O texto que nós lemos, versículos 24 e 25, relatam que o rei Ben-Hadad não estava satisfeito com aquela situação e resolve desta vez sitiar não mais Dotã atrás do profeta Eliseu, mas ele decide sitiar, ou seja, isolar a capital do reino do norte, Israel. E dessa forma foi feita. No texto que nós lemos, diz que Ben-Hadad convocou todo o seu exército e sitiou Samaria. E a fome foi tamanha, amados, que diz a palavra de Deus, que eles estavam vendendo cabeça de jumento por 80 ciclos e esterco de pombas por 5 ciclos. Deixa eu te explicar melhor essa história. O jumento, na lei mosaica, e aí você vai encontrar lá no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, era considerado um animal imundo, impuro, portanto, não deveria ser consumido. Imaginem a cabeça do animal impuro. E olha, eles estavam vendendo por um valor exorbitante, 80 ciclos de prata. E esterco de pomba, para que serve? Eles estavam vendendo ao custo de 5 ciclos de prata. Servia para, digamos, assar essa cabeça de jumento. Tamanha era a fome que havia sido instalada em Samaria. Isso durou, irmão, segundo os historiadores, 2 anos. A palavra de Deus também relata um fato que chama muito a nossa atenção. Diz que quando o rei Jorão ele passava pelo muro, uma mulher clama a ele e diz: ajuda-me, socorre-me. Aquela mulher estava desesperada. E aí o rei a indaga: se o Senhor não pôde te ajudar, o que posso eu fazer? Qual é o seu problema? O rei perguntou. E aí a mulher diz: está vendo aquela outra mulher? Nós combinamos que mataríamos o meu filho e comeríamos ele por conta da fome, e que no outro dia mataríamos o filho dela e o comeríamos. Assim fizemos com o meu filho, e agora ela se recusa
a dar o filho dela. Amados, no momento de dificuldade, no momento de fome, é complicado, não é verdade? Não podemos aqui estar julgando estas mulheres. Mas assim conta a Bíblia que aconteceu. E aí qual foi a atitude do rei? O rei rasga as suas vestes reais e é percebido que por baixo ele estava com panos de saco. Sabe o que significa? Apesar do rei Jorão querer manter a pose de que estava tudo bem, que estava tudo sob controle, na verdade ele estava aflito com aquela situação. E aí o que é que o rei decide fazer? Ele declara que Eliseu seria morto. E aí ele envia um mensageiro seu, um capitão, um homem de sua confiança, para ir até Eliseu e dizer que ele seria morto. E aí Eliseu, avisado pelo Senhor, juntamente com os anciãos, Eliseu diz: olha, está vindo aí um mensageiro para dizer que eu serei morto. Eles desejam a minha morte. Não deixem que esse homem entre. Expulsem ele da porta da casa. Só que antes de Eliseu terminar de falar, o homem, o mensageiro, chega e declara a ele. E aí o que diz o servo do Senhor? Até amanhã, neste horário, o Senhor mudará o quadro. O Senhor providenciará abundância para o seu povo. E aí, qual foi a reação do informante do rei? Nem que se abram as janelas do céu, isso será possível. E aí, o servo do Senhor, o profeta Eliseu, diz: tu o verás, mas não comerás, porque ele duvidou da palavra do servo do Senhor. E aí, amados, no dia posterior, 4 leprosos, 4 homens marginalizados. Sabemos que a cultura daquela época, na cultura daquela época, os leprosos, eles tinham que viver fora dos muros da cidade para não contaminarem o povo. E aí, qual o pensamento desses 4 leprosos? Bem, se nós entrarmos na cidade, morreremos de fome como os demais, se é que eles conseguiriam acesso à cidade, até porque as muralhas tinham apenas 2 portas e essas portas estavam fechadas para impedir a entrada do exército inimigo, o exército sírio. E aí os leprosos pensaram: bem, se nós entrarmos na cidade morreremos de fome, como está acontecendo. Então vamos ao acampamento sírio e, caso eles nos recebam, nos aceitem, seremos alimentados e sobreviveremos. Se nos matarem, morreremos. E assim eles fizeram e foram até o acampamento sírio. E lá chegando, perceberam que estava deserto. Entraram em uma tenda, viram a fartura de alimentos, se alimentaram, pegaram pratas e outros utensílios, saíram e esconderam. Retornaram, entraram em outra tenda, também estava deserta, se alimentaram, pegaram utensílios, saíram e esconderam. Mas aí eles pensaram: isso que nós estamos fazendo não é correto. Precisamos avisar o rei que o acampamento dos sírios se encontra abandonado. E eles voltam até Samaria e da muralha eles gritam que o acampamento sírio se encontrava deserto. Só havia cavalos, alimento, utensílios, eles haviam abandonado tudo. Mas por que isso aconteceu? O exército sírio, enquanto os 4 leprosos caminhavam para lá, o Senhor fez com que eles ouvissem barulho de um grande exército. E aí eles pensaram: bem, o rei Jorão, rei de Israel, reino do norte, alugou um exército eteu, o exército egípcio, e está vindo contra nós. E aí eles temeram e partiram em retirada, correram. Diz a palavra de Deus que eles, à medida que eles iam fugindo, eles iam tirando suas roupas, seus utensílios, suas armas e fugiam para poder ser mais veloz. E por essa razão o acampamento se encontrava abandonado. E aí esses leprosos anunciam nas muralhas de Samaria e fazem essa informação chegar até o rei. Só que o rei não acreditou. O que pensou o rei? Bem,
O exército sírio não fugiu. Eles estão nos arredores do acampamento, esperando que nós abramos as portas da cidade para que eles possam dominá-la. E aí o que o rei faz? Envia apenas um pequeno grupo. Diz que ele mandou pegar 5 cavalos, eram os últimos, até porque os demais, o que tinha acontecido? Exatamente isso. Irmãos, se eles estavam comendo cabeça de jumento, imagina a cabeça de cavalo. Hein? Nessas horas vira caviar. É ou não? Pois bem, o rei envia um pequeno grupo para verificar. E ao chegar ao acampamento, eles percebem que de fato o acampamento está deserto. E aí o rei decide: aquele capitão, aquele mensageiro, meu homem de confiança, vou colocá-lo no portão para que ele possa organizar a saída do povo. Amados, ledo engano. O povo há 2 anos morrendo de fome. Vai às filas dos bancos para receber o auxílio emergencial do governo. Como é que acontece? O pessoal está aguardando a distância? Não está tomando as devidas precauções. Imagina o povo há 2 anos com fome. O que foi que aconteceu? O povo, ao passar por essa porta, passou por cima do mensageiro do rei, o capitão, e ele morreu, para se cumprir o que havia dito o profeta Eliseu, que ele veria, mas não comeria. E aí o povo vem e toma posse. Amados, aí vem o segundo e último desafio que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Na conquista de Jericó, o Senhor ordenou: olha, vocês vão rodear as muralhas de Jericó por 6 dias. Cada dia vocês vão dar uma volta. E no 7º dia, vocês darão 7 voltas. Antes disso, as muralhas não cairiam. O que isso quer dizer? Qual o desafio para a igreja do Senhor nesses dias? Estratégia. Eu estou vendo muita gente falando aí em grupos de WhatsApp que eu não vejo a hora do governo liberar essa questão de isolamento para nos reencontrarmos na igreja, para nos abraçarmos, para beijarmos. Amados, essa liberação será gradativa. Ninguém vai chegar na igreja se abraçando, se beijando. Provavelmente o corpo diaconal vai lhe recepcionar na frente da igreja com um recipiente contendo álcool em gel ou álcool líquido 70. Vai ser dessa forma. Agora eu não vejo ninguém pensando qual será a nossa estratégia para os dias de hoje. O que o Senhor quer de nós, de mim e de você? Será que nós temos pensado nisso? De que formas cumpriremos com a nossa missão de ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura? Isso é um marco na história da humanidade. Até um tempo, nós podíamos convidar as pessoas para a igreja, nós podíamos ir às casas das pessoas para evangelizá-las. E hoje, como faremos para termos contato com as pessoas? Por isso, precisamos de estratégias. Você tem orado ao Senhor, pedindo a Ele o direcionamento, sabedoria, discernimento para agir neste momento? Ouvi outro dia de um pastor, ele dizendo que assim que os governantes derem uma folga contra esse isolamento, ele fará reunião com pequenos grupos. Para quê? Para capacitá-los, para traçar uma estratégia para lidar com esses novos tempos. Portanto, amados, essa é a nossa reflexão de hoje. Os nossos desafios são: primeiro, não temer, crer tão somente que maior é aquele que está em você e em mim do que aquele que está no mundo. E o segundo desafio, saber de Deus qual a nossa estratégia daqui por diante. Que Deus nos abençoe e, se essa palavra serviu para edificação da sua vida, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas e tenham suas vidas edificadas pelo poder do nosso Deus. Fiquem todos na paz.
Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá. Então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.